quarto livro do Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 6, vamos ler a partir do verso 22. A palavra de Deus diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Só até aí, curva a sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor, é sempre debaixo da sua graça e da sua imensa misericórdia que nós nos achegamos diante de Ti todos os domingos. Viemos aqui mais uma vez, não para ouvir os homens, mas para ouvir as suas santas e precisas palavras. Essas palavras que são lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Essas palavras que são como um martelo que esmiuça a penha, ou como uma espada de 2 fios, que penetra até o mais profundo da alma, junto às medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que essa palavra penetre em cada um dos nossos corações nessa noite. Que o Senhor, meu Deus, torne esse Cristo vivo dentro de nós. Abra os nossos olhos para as belezas que há em Cristo. Abra os nossos olhos para a realidade das nossas vidas. Abra os nossos olhos para nós vivermos para o Senhor todos os dias que nós temos nessa terra. Abra os nossos olhos para nós entendermos que a verdadeira satisfação não está em qualquer coisa que essa terra pode nos oferecer, mas a verdadeira satisfação está em Ti, o Senhor, que mesmo diz que é o pão vivo que desceu do céu. Dá-nos desse pão nessa noite, Senhor. Dá-nos desse pão vivo, que nós possamos nessa noite comer da sua carne, beber do seu sangue, e assim ser os discípulos que vão permanecer até o fim, glorificando o teu santo nome, porque nós esperamos com todo o nosso ser e de todo o nosso coração estar dentre aqueles que vão ter as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro e celebrarão a grande ceia no final dos tempos e habitarão para sempre com o Senhor. Faz isso com cada um de nós, não pelas nossas obras, não porque tenhamos feito alguma coisa que o Senhor viu de bom em nós, mas única e exclusivamente pela sua graça e pelo seu poder, em nome do Senhor Jesus, amém. Nós lemos aqui as primeiras palavras de um discurso muito famoso de Jesus, que é chamado o discurso do pão da vida. Jesus aqui diz essas palavras, mas é importante nós entendermos o que aconteceu antes de nós propriamente passarmos por esse texto. Você vai deixar sua Bíblia aberta em João capítulo 6, nós não vamos ler somente esses versículos que nós lemos na abertura, vamos ler outros. O meu objetivo aqui é chegar até o verso 58, obviamente que não existe a possibilidade de nós expormos verso por verso, mas nós podemos entender aqui de forma mais abrangente o que Jesus quis dizer com esse discurso dele ser o pão vivo que desceu do céu, dele ser o pão da vida. Antes disso aqui, no início do capítulo 6, do verso 1 ao verso 15, Jesus tinha atravessado o mar da Galileia, e ele está aqui diante da multidão, e ele então traz uma importante, ele realiza um milagre muito famoso, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Uma multidão numerosa, de mais de 5.000 pessoas, é alimentada com
alguns pães e alguns peixes. Logo após essa multiplicação dos pães e peixes, a multidão já estava faminta, estava seguindo Jesus. Jesus faz essa multiplicação para dar o alimento para essas pessoas. Mas obviamente que Jesus não faz nada à toa nessa terra. Ele não fez esse milagre como muitas pessoas entendem e acham que Jesus fez isso aqui somente para alimentar a multidão. Tudo que Jesus faz tem um sentido espiritual. Cada palavra que saiu da boca de Jesus, cada passo que Jesus deu nessa terra foi predeterminado por Deus. Então tudo que Jesus veio para cumprir, Ele veio para cumprir, e todas as coisas que Ele fez tinham um sentido espiritual. Nada do que Jesus fez foi meramente terreno para atender meramente um capricho de uma pessoa. Tinha um sentido espiritual. E obviamente que a multiplicação dos pães e dos peixes também tinha um sentido espiritual. Após essa multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos de Jesus vão até a outra margem, para Cafarnaum, e Jesus não vai com eles, mas depois, no decorrer da noite, Jesus então vai encontrá-los, e ele anda sobre as águas. Então, a multidão acorda depois daquela ocasião, depois daquela ocorrência da multiplicação dos pães e dos peixes, e você percebe aqui no verso 22, que eles notaram que não havia ali senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo eles partido só. Então eles ficam, essa multidão agora está confusa. Onde está Jesus? Onde está aquele Jesus que nos alimentou? A multidão certamente estava aqui procurando aquele Jesus. Eles estavam dispostos a seguir aquele Jesus. Mas qual era o fundamento deles seguirem Jesus? Por que eles queriam seguir a Jesus? Por que eles ficaram tão preocupados no outro dia de saber onde Jesus estava, cruzaram aí a margem para tentar alcançar Jesus? Por que eles fizeram isso? O fundamento dessa multidão, a intenção dessa multidão, ela estava muito clara. Jesus inicialmente faz aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, não meramente para satisfazer a fome da multidão, não meramente para cuidar deles. Jesus faz aquele milagre dos pães e dos peixes para ensinar uma lição muito maior, que é a lição desse discurso aqui, que ele, na verdade, era o pão vivo que desceu do céu. A multidão, então, aqui está desesperada, ela quer saber onde Jesus está. Então, aqui quando nós vamos aqui para o verso 24, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. A multidão então cruza a margem, cruza para o outro lado em Cafarnaum, chega em Cafarnaum, e ela então chega perguntando sobre Jesus. Jesus já se apresenta, eles encontram Jesus, perguntando: Jesus, quando você chegou aqui, nós queríamos estar te seguindo, e Jesus automaticamente já responde eles, num tom de afronta, mostrando para eles que, na verdade, eles estavam procurando Jesus, somente porque eles viram, não porque eles viram sinais, mas porque eles comeram dos pães e se fartaram. Essa multidão só estava disposta a seguir a Jesus por conta da provisão de Jesus, por conta do que Jesus podia proporcionar para eles. Eles não haviam entendido na primeira ocasião o porquê que Jesus tinha realizado o milagre da multiplicação. Agora eles estavam dispostos a se alistar imediatamente para serem discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus iria sustentá-los. Jesus, que já tinha feito tantos milagres, e agora ele havia fartado eles, saciado a fome deles terrena, eles estavam dispostos a seguir a Jesus dessa maneira. Jesus então agora, no verso 26 que eu disse aqui: em verdade vos digo, não me procurais porque vi sinais, mas porque vos fartastes com o pão que comestes. Ele vai iniciar esse que é conhecido como talvez o mais duro discurso de Jesus. Inicialmente ele parece um discurso muito leve, mas à medida que ele passa,
ele se torna um discurso muito duro. E ele é tão duro que no final desse discurso, os próprios discípulos de Jesus, lá no verso 60, não precisa abrir, eles vão dizer: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E no verso 66 diz que muitos discípulos o abandonam. Jesus inicia esse discurso já mostrando que a razão pela qual a multidão queria segui-lo era uma razão completamente equivocada. A multidão queria seguir Jesus pelos milagres, pela provisão, para ter a sua fome terrena saciada. E eles iniciam então dizendo, Jesus então inicia esse discurso dizendo a razão por que eles estavam dispostos a segui-lo. E esse já início do discurso de Jesus já nos deve levar à seguinte reflexão: qual é a razão que eu e cada um de vocês estão seguindo Jesus? Por que você está sentado nessa cadeira hoje? Qual é a razão e o motivo pelo qual você está aqui hoje? Você veio aqui hoje buscar um milagre de Jesus? Você que veio aqui, como alguns dizem, buscar uma graça de Jesus? Qual é a razão pela qual você veio aqui nessa noite? Qual é a razão pela qual você ora diariamente diante do Senhor? Qual é a razão pela qual você quer se batizar? Qual é a razão pela qual você quer se tornar um membro? Essa multidão aqui, ela era composta de muitas pessoas. E dentre essas pessoas, repare bem, haviam discípulos aqui. Haviam pessoas aqui que haviam entendido quem Jesus era. Haviam entendido as suas obras, mas que no final do discurso de Jesus não estavam dispostos mais a prosseguir junto com ele. Jesus então inicia dizendo que a razão deles estava equivocada. Isso deve levar você a estar dentro dessa multidão. Nesse momento nós estamos no meio da multidão, nós estamos ali e Jesus vai iniciar o seu discurso. E ele já inicia esse discurso nos trazendo essa grande reflexão: por que vocês estão dispostos a me seguir? Qual é a razão? Isso deve fazer você atentar nesse momento: por que eu venho à igreja? E por que eu estou disposto a seguir a Jesus? Há hoje milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil afora e pelo mundo afora. As igrejas estão abarrotadas de pessoas, e essas igrejas estão buscando exatamente o que essa multidão estava buscando. As pessoas vão na igreja hoje para buscar uma prosperidade financeira, elas vão na igreja hoje para buscar um milagre, elas vão na igreja hoje para buscar um relacionamento, elas vão na igreja para qualquer outro motivo que não seja e não tenha absolutamente nada a ver com a obra de Jesus e com o que ele é. Se é uma multidão que estava seguindo Jesus, certamente nas igrejas também existem pessoas que fazem parte desta mesma multidão. A igreja ela é composta de joio, de trigo. Alguns vão permanecer joio o resto da vida que permanecerem na igreja, isso é, se permanecer. Outros são joio até o presente momento, e Deus pode usar palavras como estas, para abrir os olhos dessas pessoas, e elas saírem da condição de joio, e se tornarem trigo, saírem na condição de bodes, e se tornarem ovelhas. E esse é o nosso objetivo nessa noite. Então, nessa primeira parte do discurso de Jesus aqui, do verso 22 até o verso 26, nessa primeira parte onde Jesus inicia, a multidão aqui está buscando Jesus. Então esse primeiro bloco de versículos nós vamos chamar de a busca por Jesus. É uma multidão que busca Jesus, mas nós já descobrimos que essa multidão não busca Jesus pelas motivações corretas, ela está muito equivocada. Mas agora, do verso 27 até o verso 34, Jesus no meio do seu discurso vai ensinar qual é o verdadeiro maná. Vamos iniciar então aqui no verso 27, Jesus vai dizer: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Que Jesus inicia aqui, essa é a segunda frase do seu discurso, praticamente, ele inicia exortando eles que eles não devem trabalhar para a comida que
que perece, mas eles devem trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, que somente Ele pode dar. Jesus aqui, mais uma vez, Ele está atacando a intenção daquela multidão, está mostrando para aquela multidão, Ele está repreendendo a noção que aquela multidão tinha, meramente materialista do reino de Deus. É por isso que hoje as igrejas que prometem a prosperidade estão lotadas de pessoas. São igrejas onde você vê milhares e milhares de pessoas frequentando, e diariamente cresce o número e a multidão de pessoas. Por quê? Essas pessoas têm uma noção meramente materialista do reino. O que é? Eles querem o Jesus para esta terra, para este momento. Eles querem o que Deus pode proporcionar para eles nessa terra. Por isso eles vão e buscam um relacionamento para esta terra. Eles buscam dinheiro para gastar nesta terra. Eles buscam um acréscimo financeiro para viverem e usufruírem nesta terra. Eles têm uma noção meramente materialista do reino. E Jesus já começa dizendo o seguinte para aquela multidão: olha, vocês estão completamente equivocados. Vocês precisam parar de trabalhar para a comida que perece. Vocês precisam trabalhar para a comida que permanece para a vida eterna. E isso já nos leva a uma outra reflexão. Por qual comida que você tem trabalhado ultimamente? Às vezes você está aqui na igreja, você já entendeu quem é Jesus, só que a sua vida está sendo completamente gasta, consumida pelo seu trabalho. Você não tem tempo para outra coisa. Quando você vai se dedicar à leitura, você cai no sono diante da Bíblia. Você mal tem tempo para oração, mal tem tempo para atender seus filhos, para dar o suporte necessário para a sua família. Você vive para o trabalho. Essas palavras de Jesus, elas estão sendo dirigidas diretamente para você. Ele está dizendo para você o seguinte: para de trabalhar pela comida que perece, mas trabalha para a comida que vai te dar a vida eterna. Por isso que o discurso de Jesus é duro. A multidão estava seguindo Jesus por conta do oba-oba. Oba, vamos, Jesus está fazendo um milagre, Jesus está dando comida para nós estamos aqui, ó, nossa barriga está muito bem satisfeita. Esse Jesus é legal demais. Nossa, mas, está dando comida, não preciso nem trabalhar mais, estou com ele aqui, ando com ele, falo umas coisas bonitas, vejo o milagre o dia inteiro. E Jesus já ataca, quando ele inicia o versículo, ele já falou: está tudo errado a intenção pela qual vocês estão me seguindo. Vocês devem, na verdade, me seguir. Vocês devem, na verdade, parar de atentar e trabalhar e gastar a vida inteira de vocês pensando somente na comida que perece. Porque aquela multidão pensava no pão, pensava na satisfação terrena, no usufruir, na provisão terrena. Em nenhum momento aquela multidão estava atentando para as palavras de vida eterna de Jesus. Até porque Jesus conhecia seus corações. Então ele inicia nesse sentido, e é muito importante o verso 27, porque ele fala: mas trabalhar pela comida, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. O que significa Deus o Pai o confirmou com o seu selo? Deus certificou que somente Jesus é o único que pode dar esse alimento. Somente Jesus pode conceder esse alimento que não perece, mas que Ele concede vida eterna. Somente através de Jesus essa multidão pode obter a comida que subsiste ou que permanece para a vida eterna. Mas no verso 28 a multidão ela não entende o que Jesus está dizendo. Eles começam a falar: o que nós faremos para realizar as obras de Deus? A multidão não compreende então o que Jesus está falando, porque eles estavam pensando que Jesus estava falando para eles mudar de trabalho. Aí eles já perguntam para Jesus: então como é que nós devemos trabalhar para realizar as obras de Deus? Mas Jesus não estava falando em nenhum momento de trabalho. Ele estava falando da prioridade do coração deles. Ele estava falando do desejo do coração deles. E ele vem para o verso 29,
E ele vai responder agora a obra que Deus quer. Olha o que ele diz no verso 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Jesus responde que na verdade a obra de Deus que ele requeria não era essa. A obra de Deus era que eles deveriam crer no Filho de Deus e na sua obra. Era muito simples o que Jesus estava ensinando para eles. Mas nos versos 30 e 31, a multidão então ela pede um sinal, como garantia para crer em Jesus. Um milagre de proporções maiores do que o maná que foi dado no deserto. O que acontece? Essa multidão, obviamente, ela estava completamente cega pelos seus desejos materiais e pela provisão de Jesus. Ela estava tão cega que ela não consegue enxergar a realidade de Deus. O próprio Jesus tinha orado e tinha havido uma multiplicação enorme de pães e peixes que foi suficiente para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E agora a multidão ela pede, fala: olha, o senhor está falando então que nós devemos crer no Filho de Deus? Pois bem, então nos dá um sinal de que o senhor é Filho de Deus. Nós queremos um sinal. Sabe qual que é o problema aqui que nós percebemos inicialmente com essa multidão? Essa multidão estava cega espiritualmente falando. E é o que acontece muitas vezes com aqueles que deixam se levar meramente pelo materialismo nessa terra. Eles ficam cegos para as realidades eternas. A multidão não conseguia discernir que aquele era o Filho de Deus. A multidão não conseguia discernir a espiritualidade das palavras de Jesus. Eles desejavam tanto o terreno, tanto a provisão terrena, tanto as coisas que a terra poderia fornecer, que eles poderiam usufruir na terra, que eles não estavam enxergando quem era o Deus que estava à frente deles. Tome muito cuidado. Quando a sua vida meramente ela se torna uma vida na qual você busca somente a prosperidade financeira, o avanço financeiro, e você está a vida inteira e somente cada vez mais trabalhando só pela comida que perece, cuidado, porque há uma grande possibilidade e probabilidade dos seus olhos estarem como essa multidão. Você está cego para as realidades espirituais que estão à sua volta. Versos 32 e 33 então, Jesus responde a eles e diz: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá a vida pelo mundo. Ele começa a mostrar para eles que o verdadeiro pão, a verdadeira satisfação, ela não vem pelas coisas que Deus provê para eles. O que aconteceu no deserto? Deus, ele concedeu para eles o pão, o maná, porque eles estavam passando fome no deserto. Deus então traz a provisão para eles no deserto. Só qual que é o problema? O maná, ele satisfaz eles somente por um tempo. O maná, ele não tem condições de conceder a vida eterna. Jesus aqui agora está apresentando outro tipo de maná. Ele fala: não, na verdade, o verdadeiro alimento, o verdadeiro maná quem dá é Deus. E que maná é esse? Que maná é esse que preenche o homem? Que maná é esse que o homem nunca mais vai ter qualquer aspecto de fome, qualquer aspecto de sede? Que maná é esse que onde ele tem a condição de conduzir as pessoas para a vida eterna? E ele diz no verso 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida pelo mundo. Ou seja, somente em Jesus nós podemos encontrar a vida eterna. Como eu disse a vocês, o maná era imperfeito. Quando Deus proveu o maná lá no deserto, aliás, antes até do povo de Israel entrar no deserto, Deus diz em Deuteronômio capítulo 8, que Deus levaria aquele povo para o deserto para que eles aprendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus então queria ensinar para aquele povo que eles não dependiam das questões materiais para viverem, mas que eles dependiam da fé em Deus, porque Ele proveria, Ele guiaria, Ele sustentaria e cuidaria do seu povo em todas as circunstâncias. Essa era a lição que Deus queria ensinar para o povo de Israel. No entanto, aquele povo sempre lembra do Egito, sempre lembra da provisão material, sempre lembra do materialismo, e esquece quem de fato estava guiando eles em todo momento para o deserto.
E o que Jesus está querendo ensinar aqui para eles é a mesma coisa. Olha, o maná aí que vocês estão dizendo, vocês estão buscando por uma provisão para encher a barriga de vocês, só que entendam, esse maná é imperfeito, esse maná não tem condição de satisfazer de verdade vocês. É o que Jesus está querendo dizer para aqueles que trabalham pela comida que perece. Ele está querendo dizer, isso jamais vai satisfazer vocês nessa terra. Quantas pessoas que estão deixando as suas famílias entrarem em ruínas por conta do trabalho e da satisfação financeira? Quantas pessoas que dedicam a sua vida a 1, 2, 3 trabalhos para conquistarem um reino material nessa terra? Jesus está dizendo para essas pessoas, olha, não adianta. O maná, que é essa provisão material na terra, jamais vai satisfazer o coração de vocês. Vocês vão trabalhar para uma comida que vai perecer cada vez mais. Ele está querendo ensinar para eles, olha, tira os olhos de vocês desse maná físico e coloca os olhos no maná espiritual, no verdadeiro pão do céu. Era como se Jesus estivesse dizendo para aquela multidão o seguinte, olha, vocês estão atrás de um pão físico, mas eu estou oferecendo para vocês um pão espiritual. Ele não vai satisfazer somente vocês num âmbito aqui nesta terra, Ele vai satisfazer vocês nesta terra, vai garantir para vocês a vida eterna, e nele vocês vão ser plenamente satisfeitos. Então, no verso 34, a multidão, depois que Jesus diz que Ele é o pão, que o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida pelo mundo, a multidão então começa a dizer, Senhor, dá-nos sempre desse pão. A multidão então compreende aparentemente, em certos aspectos, as palavras de Jesus, que pede para ele, Jesus, nós queremos receber esse pão para sempre, dá-nos sempre desse pão. Eles entendem que eles deveriam receber sempre esse pão, porque eles queriam ter essa satisfação também. E agora, do verso 35 ao 48, Jesus vai ensinar que Ele é o pão da vida. Agora Ele vai tornar explícita aquelas palavras. Ele falou, primeiro, para eles não trabalharem por essa comida que perece. Ele apresenta o verdadeiro maná. E Ele fala, o verdadeiro maná não é o terreno. Não é o que o pai de vocês, porque isso aqui é um discurso para os judeus, ele está lotado de judeus em volta deles. O verdadeiro maná não é o que o pai de vocês receberam lá no deserto. O verdadeiro maná é o que desce do céu, é o pão do céu. Mas a multidão então fala, nós queremos esse pão, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus agora vai mostrar de forma muito clara, quem é esse pão? Quem é esse pão de Deus que desceu do céu? Olha lá o verso 35, Jesus diz então, declarou-lhes pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus torna as suas palavras explícitas agora, Ele é o pão da vida. Eles imaginavam que o pão tinha que ser dado repetidamente, porque eles dizem, Jesus dá-nos sempre desse pão, mas Jesus afirma que o faminto e o sedento que vem a Ele, terá uma fome satisfeita e a sede saciada para sempre. E quando que isso acontece? Isso obviamente aqui que não significa que Jesus não estava ensinando aqui uma dependência contínua dele. Ele estava, óbvio que ele, em toda a sua palavra, diz que os cristãos devem depender dele, devem se alimentar continuamente dele. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui, é daquele vazio íntimo, que existe naqueles que ainda não encontraram a Deus. Você sabe por que essas pessoas hoje, estão trabalhando pela comida que perece, como loucos? Estão deixando de lado a palavra de Deus? Eu vou te dar a resposta agora como Jesus dá aqui. É porque eles ainda não encontraram o pão vivo do que desceu do céu. Você não está entendendo? Quando você encontra o verdadeiro pão vivo que desceu do céu, você não quer mais a comida dessa terra. Você não quer mais os bens dessa terra. As riquezas dessa terra, as conquistas dessa terra, todas as
belezas dessa terra, elas se tornam nada diante do que ele representa para o verdadeiro salvo. O verdadeiro cristão que entendeu que Jesus é o pão da vida, ele quer dele cada dia mais. Ele não permite que nenhuma outra questão nessa terra tenha satisfação. Aliás, nada mais nessa terra tem graça para ele. Nada mais satisfaz seu coração. A única coisa que satisfaz seu coração é estar aos pés de Jesus, é aprender de Jesus, é se alimentar de Jesus, é conhecer cada vez mais de Jesus. Ele não tem mais uma vida na qual ele esquece e põe Jesus de lado e trabalha pelas outras coisas. Pelo contrário, ele deixa as outras coisas para trabalhar para Jesus, para viver para Jesus, para conhecer mais de Jesus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta desse pão jamais vai ter fome, e quem crê nesse pão jamais vai ter sede. Se você hoje tem procurado a satisfação nessa terra, eu te dou a resposta claramente. Você não precisa das drogas, você não precisa das mulheres, você não precisa das riquezas, você não precisa viajar todo ano. Você quer satisfação plena nessa terra? Se volta para Cristo. Não tem outra beleza, não tem outro alimento melhor nessa terra, não tem nada nessa terra que vai te satisfazer tanto quanto Cristo. Qualquer outra coisa que você se deparar nessa terra, ela é passageira. Você pega os homens mais milionários que existem do mundo, os milionários, lista da Forbes, são as pessoas mais infelizes e vazias que existem na face da terra, porque o dinheiro, ele perece, porque o dinheiro não traz satisfação interna dentro do coração. Você pega os homens e as mulheres que trocam de homens todos os dias, e os homens que trocam de mulheres diretamente, são as pessoas mais vazias dessa terra, porque nenhum relacionamento do mundo se compara ao pão vivo que desceu do céu. Você pega qualquer outra pessoa, as mais realizadas nessa terra, pega aí os famosos do Instagram, que tem mais de 1 milhão de seguidores. Quantos que não almejam ser aquelas pessoas? Vai conviver com essas pessoas. São as mais vazias, as mais chucras, as mais infelizes da face da terra. Sabe por quê? Porque o maná dessa terra jamais vai tirar a fome dessas pessoas. O que essa terra tem para oferecer jamais vai tirar fome. Isso deve levar todos vocês a refletirem, até os jovens, que são tentados por esse mundo diariamente, na faculdade, são tentados nas suas escolas, a olhar para os prazeres dessa terra. Eu já te digo, nenhum dos prazeres que essa terra te oferece, jamais satisfará e preencherá seu coração, como Cristo tem condição de fazer. Jamais. Quantos que eu conheci nessa terra, que começaram na igreja e hoje terminaram destruídos nesse mundo, caídos dentro dos seus casamentos, que não tem mais qualquer aspecto de Deus dentro dos seus corações, estão vazios, destruídos. Se você não quer terminar dessa maneira, está aqui, o banquete ele está apresentando para você nessa noite, é Ele, o pão vivo que desceu do céu. A saciedade completa, ela está, o que eu disse lá em Apocalipse 7, do 14 ao 16, eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e eles estão diante do trono de Deus, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Aqueles que são lavados por esse Cristo, aqueles que creem nesse Cristo, aqueles que se alimentam desse Cristo, eles têm as suas vestes lavadas. Esses vão se apresentar diante do trono de Deus, eles não têm mais fome dessa terra, eles não têm mais sede dessa terra, eles não desejam mais as coisas que essa terra pode proporcionar para eles, eles desejam o Cristo ressurreto, todos os dias. Versos 36 e 37, porém eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eles até então viram Jesus somente como um homem poderosamente capacitado, mas não tinham visto ele como Filho de Deus, que verdadeiramente expressa a palavra e os feitos do Pai.
Por isso que ele fala: vocês me viram, mas não creram. Vocês estão comigo até agora, mas não perceberam de fato quem eu sou. Essas palavras devem servir para aqueles que estão na igreja até hoje e não perceberam ainda o valor que Cristo tem. Quando nós falamos sobre o valor de Cristo, a satisfação em Cristo, você fica aí às vezes tentando entender, mas da onde que ele está tirando que Cristo satisfaz? Mas não é possível. Satisfaz o quê? Como que ele está falando que Cristo vai ser melhor do que ter dinheiro, todo o dinheiro que a terra pode produzir? Como? Eles não entendem. Os seus olhos espirituais ainda não foram abertos. Sabe por quê? Porque eles resistem à mensagem. Eles desejam o mundo ainda. Eles valorizam mais a comida que perece do que o próprio Cristo que está sendo apresentado diariamente diante deles. Mas Jesus apresenta algo muito interessante aqui no verso 37, porque ele diz: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus aqui estava mostrando que a salvação, ela vem única e exclusivamente de Deus. A salvação não vem pelo poder do homem, não vem pela realização do homem, não vem pelos feitos do homem, não vem pelo desejo do homem. O homem jamais, na sua condição de caído e morto espiritualmente, jamais vai desejar ou querer a Deus. Por isso que ele diz aqui: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. A salvação começa com Deus primeiro trazendo as suas palavras para o coração do homem. Essas palavras vêm através das pregações, através da leitura bíblica. A palavra de Deus está sendo semeada nos corações dos homens, e Deus, por meio dessa palavra, que é a semente que ele planta nos corações, ele vai brotar a semente, vai transformar esses corações e vai trazer a Cristo. E aí ele traz algo interessante: e aquele que vem em Cristo, aquele que vai até Cristo, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que isso significa? A ideia no original aqui não é jamais lançarei fora, é eu certamente manterei dentro. Aquele que entendeu a Cristo, que viu a satisfação em Cristo, aquele que valoriza Cristo, que não tem mais a satisfação nessa terra, a Bíblia está dizendo: esse já foi a Cristo, esse ele se alimenta de Cristo, e esse Cristo mantém, ele dá a palavra dele, que ele vai manter esse dentro. Ou seja, aquele que já descobriu o valor de Cristo, está vinculado a Cristo, esse jamais abandonará a Cristo. Por que ele jamais abandonará a Cristo? Porque Cristo dá a palavra que vai manter essa pessoa dentro do reino dele e junto com ele. Depois dos versos 38 ao 40, Jesus então vai revelar o propósito dele ter sido enviado por Deus, que é o quê? Fazer a vontade de Deus, que é salvar todos aqueles que ele lhes deu, mais uma vez mostrando a soberania de Deus na salvação, os quais, a Bíblia diz aqui do verso 38 ao 40, que irão crer nele, e esses vão herdar a vida eterna. E é muito interessante esses versos, porque Jesus ele vai dizer que ele veio para fazer a vontade de Deus, e a vontade é salvar aqueles pelos quais Deus havia dado para ele. Se Jesus deixa algum desses que Deus deu para ele perecerem, isso significa que Jesus seria desobediente a Deus, e cairia em completa vergonha, porque ele não cumpriria o propósito dele. Então, a Bíblia está dizendo aqui, o próprio Jesus está dizendo em palavras muito claras: eu vou cumprir toda a vontade do meu Pai, ou seja, todos os que o meu Pai me deu, todos eles vão ser salvos, todos eles eu vou manter de pé até o fim, e todos eles vão receber a obra da salvação nos seus corações. E o dos versos 41 até o verso 43, os judeus então vão se opor a Jesus. Os judeus então não vão aceitar alguns líderes, provavelmente aqui alguns líderes judeus, ou alguns opositores mais ferrenhos de Jesus dentro daquela multidão. Eles vão começar a murmurar, e eles mais uma vez, como eu disse para vocês, eles estão cegos espiritualmente, eles não entendem quem Jesus é, e ele começa a dizer: esse homem disse, eu sou o pão que desceu do céu, no verso 41, no verso 42 ele diz: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? E respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós,
ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus está querendo dizer aqui? A oposição dos judeus, em palavras simples, é que era impossível, aquele Jesus que eles estavam vendo, ser um homem que desceu do céu, que foi enviado por Deus. Mas Jesus aqui, ele responde de forma muito simples para eles, dizendo: não murmureis entre vós, ou seja, não resistam às minhas palavras. E ele mais uma vez reafirma: ninguém pode vir a mim, senão o que o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, Jesus está dando a garantia de que aqueles que se voltarem para Ele, aqueles que tiverem fé em Cristo, Deus, Ele vai salvar cada um deles e vai ressuscitar no último dia. Ou seja, Jesus está dizendo que mesmo que esses morram, no último dia eles vão ser ressuscitados para habitar por toda a eternidade com Cristo, que é o que todos nós esperamos. Ele diz no verso 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Essas palavras são um grave alerta. Jesus mais uma vez aqui está reafirmando que a salvação, ela de fato, ela vem de Deus, ela pertence a Deus. Mas, ele está automaticamente afirmando para os opositores, que falaram assim: esse Jesus aí não pode ter descido do céu. Ele está falando para eles o seguinte: vocês precisam ouvir e aprender aquilo que eu estou ensinando para vocês. Porque aqui existe um grande problema das pessoas que às vezes vêm na igreja e elas usam esse tipo de desculpa: mas Deus me escolheu, por isso que eu não vou à fé. Não, sabe por que acontece? Eu ainda estou aqui na igreja, mas na verdade ainda que Deus não abriu os meus olhos, por isso que eu ainda não consegui largar meus pecados. O que Jesus estava ensinando para aqueles judeus era o seguinte: olha o que ele fala no verso 45, e serão todos ensinados por Deus, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Jesus está querendo dizer o seguinte: você quer aprender a respeito de Jesus? Senta para ouvir, depois medita nas suas palavras. Ou você está achando que você vai estar na sua cama, vai aparecer um anjo, vai cortar teu coração, e tira e põe o outro ali, está tudo certo. Não, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Senta, ouve, estuda a respeito de Jesus, busca Jesus. Jesus está falando isso: abandona teu pecado, se opõe ao seu pecado, corre para Jesus, estuda as palavras de Jesus. Você quer ser salvo? Estuda as palavras de Jesus, estuda aquilo que você está ouvindo aqui diariamente. Não é sentar de forma cômoda na cadeira e esperar que algum dia uma mágica vai acontecer com você. Isso não vai acontecer. Ele já está ensinando você através das palavras dele diariamente. Agora ele requer de você: senta, estuda. Ele estava falando para os fariseus: vocês estão me resistindo e falando que eu não sou Jesus? Vocês deveriam estudar minha vida, vocês deveriam estudar de onde eu vim, vocês deveriam estudar minhas obras, vocês deveriam estudar as minhas palavras. Vocês já têm ouvido, vocês já têm aprendido quem eu sou. Por que vocês estão me resistindo? Essas palavras de Jesus, para aqueles que estão aqui dentro até hoje, ainda não acordaram. Jesus está dizendo: eu já me apresentei para você de tantas formas, você está esperando o quê? Senta, estuda as minhas palavras, para você reconhecer que aquilo que está sendo pregado é verdadeiro, está contido nas escrituras sagradas. Você quer ser salvo achando que você vai sair ali de uma maneira e vai entrar de outra? Isso não existe. A palavra de Deus está sendo pregada. Agora senta, estuda, conhece. Eu lembro quando a obra de salvação começou a mim. Eu já estava na igreja, eu vim de um lar cristão, e eu já estava ali desde os meus 4 anos de idade dentro da igreja. Só que eu era um católico dentro da igreja. Eu ia na igreja, eu já tinha sido batizado, só que eu na verdade tinha entendido nada. Tinha entendido Jesus de fato, tinha morrido e tal, mas eu ainda não tinha percebido. Mas pergunta para mim se eu lia a Bíblia, pergunta para mim se eu fazia essas coisas. Não fazia, estava apartado de Deus. Mas eu lembro que, é claro, eu tinha um certo conhecimento pelas palavras que já tinham sido pregadas. Eu lembro que de repente um rapaz da minha classe, que era muito maluco, estava indo na igreja. Eu falei: rapaz, mas se esse bandido está indo na igreja, eu fui na igreja que ele estava indo. E ali onde começou o processo
da minha salvação de fato, que eu já estava ali para os meus 17, para os 18 anos, e eu comecei a ouvir aquelas palavras, eu ia para casa e eu começava a estudar aquilo que eu estava ouvindo, porque Deus estava me mostrando agora a minha realidade. É como se Deus tivesse usado aquele perdido que estava do meu lado, falou, mas esse rapaz está indo para a igreja, eu preciso ir mesmo, só se eu já venho de um lar cristão, se esse maluco está indo, eu preciso ir. E eu então comecei a estudar, e foi aí que Deus operou a salvação em mim, mas eu não fiquei sentado numa cadeira esperando, descompromissado, vou no domingo, depois eu não sei quando eu vou, não, eu procurei, eu fui atrás, é o que Jesus estava dizendo, é o que Jesus está dizendo para muitos aqui. Você quer parar de trabalhar pela comida que perece? Ouve as palavras de Jesus, aprende com as palavras de Jesus, toma atitude. Não é ficar sentado na cadeira e achar que uma mágica vai acontecer com você, porque isso não vai acontecer. Ele está pregando para você, ele está sendo exposto a você todos os dias aqui. Agora você precisa tomar providência. A salvação é operada pela lançar da semente, e você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa orar. Vinde a mim, Jesus diz. Então você deve ir até ele. Acho que não vai dar tempo. Verso 47 e 48, Jesus novamente aqui vai afirmar que Ele é o pão da vida, e somente aquele que crê nele tem a vida eterna. Jesus está mais uma vez convidando os seus ouvintes a crer, e ao mesmo tempo advertindo contra a incredulidade. Isso aqui no verso 48 ele diz, eu sou o pão da vida. No verso 47 ele diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. O que Jesus estava dizendo aqui? É mais uma vez um convite de Jesus. Ele está falando o seguinte, eu sou o pão da vida, ou seja, vocês só vão encontrar satisfação em mim, vocês devem se alimentar de mim. E aí ele vem e fala, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Isso primeiro é um convite para falar assim, olha, venham, creiam em mim, porque vocês vão ter a vida eterna, mas ao mesmo tempo é uma advertência, porque aquele que não crer em Jesus, não tem a vida eterna. Por isso que, você quer causar um problema nesse mundo, é só você falar a palavra Jesus. É Jesus que causa o problema dentro do cristianismo, não é qualquer outra coisa. Você fala Jesus, porque Jesus é o aspecto distintivo da fé cristã, é o que Ele fez, é o que Ele representa. Se você falar, não, Deus é um, é todos, Maomé conversa com você, todos os outros conversam com você, todas as outras religiões. Na hora que você fala Jesus, que fala que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, pronto, você criou um problema. Os cristãos são perseguidos hoje em dia por conta de Jesus, porque Ele diz que Ele é o único caminho, porque Ele diz que Ele é o único meio de ser salvo, por isso que Ele é o ponto controvertido de tudo. E agora Jesus aqui parte para o final do seu discurso, que vão aqui dos versos 49 ao 58, agora Jesus vai finalizar o seu discurso, mostrando o que significa Ele ser o pão da vida, e qual atitude nós devemos ter diante do fato de que Ele é o pão da vida. Verso 49 aqui, ele diz, vossos pais comeram o maná do deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O maná, mais uma vez Jesus volta para o maná. O maná era útil somente para sustentar a vida natural, ele não podia dar a vida eterna. No entanto, Jesus é o pão que garante que aquele que comer dele não irá perecer, ou seja, viverá eternamente. Mais uma vez Jesus no seu discurso, que talvez é considerado, como eu disse, um dos mais duros discursos, Jesus está dizendo para aquela multidão, para de trabalhar pela comida que perece, para de tentar procurar satisfação nas coisas da terra. Ele está alertando isso todas as vezes. Você vê como ele volta e meia no meio do seu discurso, ele volta esse mesmo raciocínio, o maná ele satisfazia só naturalmente para a terra, eu sou o que satisfaz eternamente. Ou seja, Jesus está querendo dizer para nós, você quer a vida eterna? Se alimenta de Jesus, tenha comunhão de Jesus, estude mais de Jesus, se volte completamente para Jesus,
É isso que ele está dizendo. E ele diz que o pão é a sua carne. Muitos aqui usam essa parte aqui para falar, quando Jesus aqui ele fala no final do verso 51, o pão da vida pelo mundo é a minha carne. Muitos argumentam que isso aqui seria a participação da ceia, mas é muito mais do que isso. Quando ele fala que eu darei a vida pelo mundo é a minha carne, ou seja, se alguém dele comer virá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Que pão que é esse? É a carne dele. Mas o que é essa carne? É a identificação com a obra e a pessoa dele. Porque muitos poderiam argumentar que a participação da ceia automaticamente já consideraria a vida eterna. Porque ele falou, se a carne de Jesus e o pão aqui que a gente come, ele representa o corpo de Jesus, então se eu como desse pão, automaticamente eu estou na vida eterna. É muito mais do que isso. Isso aqui é se identificar com a obra e com a pessoa de Jesus. É identificar com o que ele fez, é identificar com o que ele é e caminhar com ele diariamente. Versos 52 ao 54. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a carne, a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus, mais uma vez, levam as palavras de Jesus para o lado literal, achando que tinha que comer a carne e beber o sangue. E para o judeu, inclusive, contato com o sangue, o beber sangue era escândalo, porque era proibido na lei. Mas Jesus estava dizendo algo muito além do que isso. Jesus explica que eles precisam comer da carne dele e beber do sangue dele. E o que seria comer da carne de Jesus e beber do sangue de Jesus? Os versos 55 e 56, ele diz: pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Dentre as várias interpretações que existem nesse texto, eu acredito que a mais viável seja que comer da carne de Jesus. Por quê? Jesus aqui em algumas partes é identificado como Filho do Homem. Filho do Homem porque ao mesmo tempo ele era Deus e ao mesmo tempo ele era homem. Comer da carne de Jesus então seria o quê? Crer que Jesus foi enviado por Deus e que ele é o Messias para cumprir a vontade de Deus. Isso é comer a carne de Jesus. E beber do seu sangue. O sangue muitas vezes está relacionado na Bíblia como uma morte sacrificial. Comer da carne de Jesus e beber do seu sangue seria se identificar plenamente com a sua obra sacrificial, com a sua pessoa, crendo nele plenamente e automaticamente se identificando com ele na sua morte na cruz, para conceder a remissão dos seus pecados. No verso 57, Jesus diz: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Acho que essa aqui é uma das palavras mais belas de Jesus, de toda a Escritura, pelo menos na minha opinião, uma das. Ele está querendo dizer o seguinte aqui, ele fala: como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Jesus está querendo dizer o seguinte: eu vivo pelo meu Pai, que me enviou. E ele fala: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus está dizendo para nós o seguinte: você quer viver por Ele? Você quer honrar cada uma das palavras que Ele disse nos seus evangelhos? Você quer ser uma pessoa que se identifica com Ele? Se alimente dEle. Quem em mim se alimenta, por mim viverá. Quer se identificar cada vez mais com Cristo? Estude cada vez mais a respeito de Cristo. Eu tenho feito isso nos últimos meses, quando eu estudei também sobre a questão da adoção, da união com Cristo, sobre como nós somos adotados através de Cristo, e como que isso fortalece a nossa fé, fortalece a nossa identificação com Ele, fortalece e nos faz amá-lo cada vez mais. Você quer ser uma pessoa que vive para Cristo? Você quer ser uma pessoa que odeia o pecado?
se alimente de Cristo. A Bíblia não diz que Ele é o verbo encarnado, que Ele é o verbo que se fez carne? Está aqui o verbo, que se fez carne, está aqui, a palavra de Deus. Se alimente dela diariamente, estude ela cada vez mais, não deixe as outras coisas do mundo tirarem o tempo, tirarem os seus olhos, te distraírem ao ponto de você desviar os seus olhos da palavra. Alimente-se de Cristo cada vez mais. Quanto mais você se alimentar do Cristo contido nessas palavras, mais você vai viver por Ele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Os verdadeiros cristãos se alimentam de Cristo diariamente, e por isso eles conseguem viver por Ele. Se você não se alimentar de Cristo, da sua palavra, é impossível viver por Ele. Não se vive somente através dos sermões, não se vive através dos sermões pregados no YouTube, se vive através de se alimentar de Cristo diariamente na sua palavra. Quer viver por Cristo? Se alimente por Cristo nas suas palavras. Último verso do discurso de Jesus, verso 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão, viverá eternamente. Mais uma vez, Jesus ele vai encerrar o seu discurso aqui, e mais uma vez, no encerramento final desse discurso sobre o pão da vida, ele mais uma vez faz alerta, chacoalhando aquela multidão. Olha, os seus pais comeram o maná, a provisão de Deus que desceu para eles deu o maná, eles comeram o pão que desceu do céu, a provisão de Deus, mas eles morreram. Aqueles que comeram daquele maná, criticaram aquele maná, murmuraram daquele maná e pereceram no deserto. E eu acredito que a maioria deles, inclusive, apostatou, se voltando completamente para Deus. Tanto é que Deus deixa eles entrarem na terra prometida, e muitos deles sofrem juízos coletivos, onde morre 20 mil, 14 mil, na narrativa do Novo Testamento, do Antigo Testamento, você vai perceber isso. E eles que viviam pelo maná da terra, pereceram, e abandonaram completamente a Deus. Mas Jesus nos convida para se alimentar dele, a viver plenamente dele, a ter a satisfação plenamente nele, e a comer esse pão para viver eternamente. Meus irmãos, a mesa de Jesus é farta. Para aquele que deseja se satisfazer de Jesus, ele está lá exposto e disposto a alimentar aqueles que de fato têm fome dele. E nessa noite ele veio aqui simplesmente para dizer e convidar cada um de vocês, aqueles que ainda não decidiram por Cristo, ou aqueles que estão ainda cambaleando, estão deixando as paixões desse mundo obscurecerem seus corações. Nessa noite ele convida cada um de vocês a se alimentar dele. Se você ainda é aquela pessoa que sente aquele vazio dentro da sua alma, que para onde você anda parece que você permanece com aquele vazio, sabe o que é isso? É que você ainda não tem o pão vivo que desceu do céu. Se você é aquela pessoa que perdeu os olhos para Jesus, que de repente você estava no início ali, você via Jesus com aquele brilho, e agora Jesus não está fazendo mais tanta diferença para você. Pois bem, é que talvez você nunca teve Jesus de verdade, e quando você tem Jesus de verdade, você nunca mais tem fome, você nunca mais tem sede. E aquele que tem Jesus de verdade, o próprio Jesus o disse aqui, esse eu vou manter firme até o fim, jamais o lançarei fora. E aquele que se alimentar desse pão, vai viver eternamente. Você quer viver eternamente? Quer ter uma satisfação plena nessa terra, ao ponto de você não ter mais qualquer vislumbre pelas coisas dessa terra, deixar as coisas dessa terra te iludirem? Pois bem, o pão vivo que desceu do céu está diante de vocês. Se alimentem, a mesa está disponível. É só você dobrar os seus joelhos, é só você fechar os seus olhos e convidar Ele, e chamar Ele, e pedir para que Ele habite, e pedir para que você se alimente dEle. Ele quer dar essa comida para você nessa noite. Portanto, agora, comece a buscá-lo, peça para que Ele te dê essa comida que não perece,
e que te dará condições para entrar na vida eterna. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar nesse momento.